Se eu morresse hoje, o que aconteceria? Alguns que ficaram contra mim iriam festejar. Aqueles que gostam de mim iam achar que foi possivelmente um desperdício. Alguns que desconfiam da minha salvação iam dizer: ele foi longe demais e Deus deu um basta nisso, porque queria salvar a alma dele. E daí por diante. Então, veio no meu espírito essa mensagem e eu achei importante para aqueles que gostam de mim. Certo que é um chute na canela também daqueles que naturalmente não gostam de mim, e eu o dobro não gosto de vocês também, não é? Senti de fazer isso aqui que vai edificar, exortar e consolar algumas pessoas do canal. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente a mais um de nossos vídeos. Meus queridos, é isso aí. Veio no meu espírito já há alguns meses essa mensagem. Se eu morresse hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, se eu morresse hoje, antes disto acontecer, eu veria o portal. O céu, que aquele que serve ao Criador vai, não é para cima. O céu atmosférico rodeado de espíritos, que segundo Paulo falou em Efésios 6 e 10, está recheado de espíritos com setas inflamadas para atingir a humanidade. O portal, ele pode ser um corredorzinho pertinho da gente, bem pertinho, se abrir uma porta, um portal. É isso aí. A gente fala que é criador dos céus e da terra, não quer dizer que tem um velhinho, ou então um jovem lá em cima com um trono acima das nossas cabeças, não. Ah, mas está escrito que o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. É uma linguagem figurativa. Ele não vai estar sentado com a bunda numa cadeira, não é isso. O Criador não é isso. Entendeu? Isso é uma linguagem figurativa. Então eu veria o portal, pode ter certeza. Você que é um lixo e se acha que é juiz, que julga a vida, a alma das pessoas, e que no seu julgamento nem seria salvo, segundo a sua fé mesquinha. Pode estar certo. Antes da minha partida, eu verei o meu Criador, porque eu já vi antes. Já se abriu um pequeno portal que veio até o tamanho de um espelho de bolso. E eu tremia igual vara verde. Isso era de noite, na escuridão. Quando eu estava aguardando uma casa de um pessoal que foi para a praia, eu era adolescente, solteiro, estava lá 3 dias no final de semana, numa casa de caseiro, de empregado lá, aguardando, vigiando uma casa enquanto eles estavam na praia da Aldeota. Então eu tive essa visão de um rosto brilhante, sorrindo para mim. Então com certeza eu veria o portal. Eu não iria partir perdido. Eu tenho convicção daquele que me criou. Em segundo lugar, se eu partisse hoje, eu não iria para aquele céu que João viu lá em Apocalipse. Primeira coisa, que aquele livro foi o último a ser canonizado. Nem canônico era. E segundo os hebraístas, os estudiosos, os acadêmicos, o livro de Apocalipse é uma cópia do Apocalipse de Pedro e do livro de Enoque. Então, ir morar no lugar com as ruas com ouro e cristal, para que isso? Eu já tive sonhos com a morada, e lá era todo amor, toda paz, toda alegria, toda justiça, toda verdade. Era algo aconchegante e maravilhoso, e não tinha aquelas coisas. Ah, mas aí os teólogos falam, mas é uma linguagem figurativa para expressar. Eu não acredito, nem queria ir para esse céu. Esse céu que aparece em Apocalipse, eu não acredito nele. Não acredito. Repito, porque foi um livro copiado do Apocalipse de Pedro e do livro de Enoque. Em terceiro lugar, se eu partisse hoje, os meus inimigos contariam uma história. Alguns deles diriam assim: ele foi servo de Deus, mas ele estava indo longe demais, né? Estava falando contra o sistema que vocês acreditam que é servir a Deus. Um sistema totalmente sujo, corrupto, nojento, criminoso, mesquinho, e vocês acreditam que é a igreja de Jesus. Então, alguns dos meus inimigos contariam essa história. Outros diriam até assim:
Deus sabe de tudo, nós não sabemos, né? Pra gente ele ainda estava jovem, podia viver, mas Deus sabe o que poderia acontecer no futuro, no final, né? Porque é uma das características do religioso, é ele ter na mente um juízo sobre determinadas pessoas. Ele achar que é um vidente, que é um visionário, que é alguém que conhece do futuro, né? Os inimigos contariam alguma dessas historiazinhas, né, para boi dormir. Em quarto lugar, seria um prato cheio a minha partida. Seria para o sistema podre, nojento, fedido e falido. Esse sistema religioso de merda que está por aí, que negam cuidar do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro, que não quer saber se alguém está pecando, fazendo tudo errado ou manipulando a palavra. Pelo contrário, os líderes religiosos, para manter o império, manipulam a palavra. Então, para esse sistema religioso que eu bato em todas as religiões, todas foram criadas por homens. O Criador não usa nenhuma religião. Então, os que fazem parte desse sistema, que é uma besta, segundo o Apocalipse mostra, uma besta que sai da terra e outra das águas, é um poder político e um religioso, iriam se regozijar, se alegrar, porque alguém que vai contra o sistema estaria partindo. Assim como os 850 profetas de Baal e de Asherá iriam se regozijar se Elias morresse. Em segundo lugar, seria um prato cheio para os fariseus de hoje, para os hipócritas de hoje, que estão mamando nas tetas do império da religião, que estão enricando com isso. E quando aparece alguém dizendo: verme, pega as riquezas que tu tem, reparte com os carentes, faz o que o Messias fez, faz o que São Francisco de Assis fez, faz o que a igreja primitiva fez, o que os apóstolos fez. Então os fariseus iriam se alegrar e festejarem, iriam gostar disso, né? Em terceiro lugar, seria um prato cheio para os invejosos, aqueles que não me viram com dinheiro nas mãos, não me viram em carrões, não me viram com mulheres, não viram com nada disso. Mas ao eu abrir a boca e revelar conhecimento, conheço vários deles. Inclusive em São Paulo, teve 2 pedófilos em São Paulo, e aqui teve outro pedófilo aqui em Lagoinha, Quixeré, na região de Jaguaribe, Ceará, onde eu moro, que tentaram jogar lama em mim só porque me viram com conhecimento, e eles queriam despistar porque são criminosos. Então, muitos invejosos também que querem ser eu, queriam ter aberto mão de tudo, rejeitado tudo, riquezas, para estar com a verdade, mas porque são covardes, nojentos e não têm coragem de abrir mão, não são machos, para abrir mão de tudo pela verdade, e por não poder ser eu, gostariam que eu estivesse sepultado com 7 palmos de terra em cima dos peitos e ver a minha lápide. Gostariam. Só que vontade também consola. Vai se consolando, chupando o dedo por aí, porque eu estou só começando. E eu, se eu fosse o Criador, não ia desperdiçar alguém que ele investiu tanto e jogar no lixo para agradar um monte de cães nojentos, famintos e preguiçosos. Então, em quarto lugar, se eu partisse hoje, eu agradeceria ao Pai, em primeiro lugar, por ter vivido intensamente. Eu sou uma pessoa que eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. Não. Tudo que eu fiz, eu realizei os meus sonhos. Não me arrependo de nada. Não. Não tenho arrependimentos. Sou alguém que o que eu queria perguntar, questionar, ainda que minha mãe não gostasse, ou meu pai, ou meus irmãos, eu questionei, eu perguntei, eu falei. Eu não fiquei calado, arrependido. Eu devia ter perguntado. Não, eu perguntei mesmo. Eu vivi intensamente. Eu tenho mais de 40 anos, mas eu vivi, se fosse contar assim, mais de 1 milhão de anos. Porque em um dia eu vivi vários anos, intensamente eu busquei o que eu quis, eu desvendei, eu fiz o que eu queria fazer. Então eu vivi muito, eu vivi bastante. Eu agradeceria por ter vivido intensamente. Por ter carregado em um só pacote, corpo, alma e espírito. Sendo eu integralmente, totalmente
inclusivamente, empiricamente, exclusivamente. Agradeceria isso. Agradeceria por ter amado de verdade. Uma só mulher até hoje. Eu só conheci maritalmente somente uma mulher, Maria Benes da Silva Lima, minha esposa. Até hoje. Mais de 27 anos de casado. Casei bem jovenzinho. Só conheci ela, não conheci outra. E agradeço ao Pai. Não feri os corações das outras, nem fui ferido pelas outras. Eu quis um amor de verdade. E eu encontrei esse amor. Eu era um rapaz virgem. E eu disse ao Criador que quando eu encontrasse uma moça virgem que fluísse a nossa conversa, a nossa psicologia, a gente se encontrasse, eu queria que fosse assim. Então surgiu muitas mulheres que foram mulheres de outros e queriam ficar comigo, muitas jovens que já tinham se envolvido com homens, e eu tinha feito algo, um pacto com o Pai. Eu falei que eu queria descobrir a minha vida sexual com uma moça igual a mim, que fosse virgem também. E eu agradeci ao Criador que eu conhecia a minha esposa. Ela não me salvou de nada, nem eu salvei ela de nada. Dois jovens se encontraram, que não viviam namorando, não aprendemos a dançar, nem a beijar direito, não gostávamos de festa, nem de nada, e aí temos mais de 27 anos de casado. Agradeceria ao Pai pelos dois únicos filhos que Ele me deu, e a amizade, a unidade que eu tenho com a minha esposa e com meus filhos. Eu dispenso toda a amizade do mundo. E digo mais, eu vou chocar os religiosos agora. Vou chocar os religiosos. Vocês vão ficar chocados. Eu amo meus filhos e a minha esposa. E por eles, eu faria o contrário do que o Criador fez. Esse Criador que eles apresentam aqui, eu não acredito. Esse da Bíblia, eu não acredito. Esse é o Deus Boi, esse da Bíblia. Ele é o Deus Baal. Ele é o Deus El. Ele é da Ugarite, é dos escritos, ele é da mitologia. O Criador não é assim. Eu não sacrificaria nenhum dos meus filhos nem de minha esposa pela humanidade. Ao contrário, para mim, eu tendo a minha esposa, tendo meus filhos, o resto da humanidade todinha. Podia partir que eu estou realizado com eles. Ah, e tem aqueles questionamentos. Não, mas tem a tua mãe, tem teus irmãos. Não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que eu agradeceria ao Criador, porque tendo a minha esposa, os meus filhos, o meu lar, assim como a minha mãe sempre queria, ela dizia que queria que a gente casasse para ter um amparo. Ela usava essa expressão. Ela dizia, olha, uma coisa que eu quero antes de morrer, ela dizia quando era jovem ainda, é que cada um dos meus filhos casem e estejam amparados. Então eu digo que eu tendo a minha esposa e os meus filhos, o resto do mundo para mim pode deixar de existir, que eu estou realizado, eu tenho tudo, né? Isso é uma condição minha. Eu não sou juiz, eu não estou modificando nada da religião, estou dizendo que as pessoas se chocam. Mas quem se choca também é hipócrita. Duvido que as pessoas em bom senso iriam sacrificar a sua família para tentar salvar o mundo. Não, de jeito nenhum, né? Bom, então, eu agradeceria ao Criador se eu partisse hoje. Eu agradeceria por ter tido conhecimento. Quando eu era novo convertido, eu orava pedindo conhecimento, pedindo sabedoria. E o Pai me deu conhecimento. Eu conheci e entendi que há um sistema que governa esse mundo. E esse sistema é através de uma elite global. Essa elite global é a elite das sombras, são os magnatas de petróleo. São os donos da moeda mundial, são os donos do dólar. São os que manipulam os presidentes, que dominam mais de 50% dos países do mundo. São os que criam as grandes siglas mundiais. São os que promovem as guerras. São os grandes corporativistas. São os grandes banqueiros. Vai da família McDonald e a família Kennedy, se destacando JP Morgan, Rothschild e Rockefellers, por exemplo. E eu vi que eles manipulam o mundo, que eles têm a grande mídia que desinforma ao invés de informar, que eles têm empresa cinematográfica evangelizando as pessoas numa doutrina errada, que eles apoiam as religiões porque as religiões manipulam e controlam as pessoas através da Bíblia, que foi muito manipulada e tem 400 mil alterações no texto, que eles dominam a política mundial, que toda a comida que vem para a prateleira
é prejudicial, o bom é aquilo que é natural, que a Organização Mundial de Saúde é criminosa e que eles criam vírus para jogar sobre as pessoas para reduzir a população do mundo e que tem todo esse governo. Eu agradeceria ao Pai pelo conhecimento que Ele me deu. Eu entender que nenhuma das religiões que existem é o caminho, mas que somente amar ao Criador verdadeiro e amar o próximo é o caminho. Eu agradeceria a Ele pelo conhecimento que Ele me deu. No ano de 2014, quando eu saí do sistema, eu deixei de ir para a igreja evangélica. Ele revelou, através de mãe, de irmãos, de tios, de primos, de várias pessoas, se revelaram quem eles eram. Alguns ficando do meu lado e a maioria ficando contra mim. Disseram que eu era horrível, que eu ia me revelar quem eu era, né? Eu sempre fui uma carta lida, né? Mas boca maligna falou isso. A minha mãe, quando eu falei que não ia fazer parte do sistema, ela disse: você se julga mais justo do que os outros? Quer dizer que você está certo, os outros estão errados, eu estou aprendendo errado. E mamãe até falou para as pessoas da família que eu estava atacando os homens de Deus, no caso do sistema. Primos, um monte de pessoas me desprezaram, se revelaram totalmente quem eles eram. E até dizendo que eu que ia me revelar. Eu agradeço o conhecimento, agradeceria, Pai, me revelaste tudo o que eu queria saber. Que amigo é uma coisa muito rara, porque se eu amo o meu próximo, então eu posso amar um paralítico que só mexe com os olhos, amá-lo profundamente, visitá-lo, ver ele, me importar com ele. Agora, a amizade do mundo, a maioria das pessoas que gostam de mim é porque me viram pregando e gostaram da pregação, me viram desenhando e gostaram dos desenhos, é porque eu agradei de uma certa forma, é porque eu tinha ou tenho alguma influência, é porque religiosamente eu sou pastor, então fica duvidosa essa amizade aí. Mas aí eu sei, sim, que eu tenho fãs que são amigos de verdade, eles pagam pelos meus desenhos, eles fazem encomendas, seja em Singapura, no Japão, seja nos Estados Unidos, em alguma parte da Europa. Os meus filhos e eu, nós temos sim, eles querem que eu assine o meu nome no desenho e eles me compram o desenho e compram bem. Os desenhos são bem pagos, então eu entendo isso aí. Eu entendo também dos que gostam da pregação, eu compreendo. Agora, eu entendo que a amizade verdadeira, o amor de verdade no coração não é pela aptidão que alguém tem, não é pela aparência que alguém tem, não é pelo que ele tem. Porque aqui onde eu moro, quando eu cheguei em 2014 de São Paulo para retornar às minhas raízes e morar no sítio no interior onde eu nasci, me viram com um carro com aparência de novo, me viram com a valise na mão, com anel de formatura no dedo, com terno e gravata, falando bonito e sendo pastor. E muitos me rodearam porque acharam que eu tinha dinheiro, mas quando eu me acidentei, me endividei e fiquei pagando contas atrasadas, passei 9 anos desenhando, pagando essas contas. Quando viram que eu não tinha dinheiro, teve até irmão meu, como meu irmão mais velho, que me desprezou, que viu que queria romper com a minha amizade, porque se eu atrasei contas, então eu não tinha moral nem para falar nada, porque não conhece a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e eu nunca pedi perdão para não pagar. Pedi perdão pelo atraso, porque eu sempre disse, enquanto eu viver, terminarei de pagar as contas que eu devo. Mas eu louvei ao Criador, porque todas as pessoas que me desprezaram, achando que ao eu sair do sistema, eu estaria falido, eu estaria em pecado, eu estaria indo contra Deus, aí abriram o coração e disseram tudo o que queriam, e eu vi vocês, seus imundos, nojentos, fedidos, malignos, e alguns de vocês que pode dizer que seja primo, irmão ou alguma coisa, eu não sou teu parente. Eu sou servo do Criador dos céus e da terra, que vai em juízo contra vocês. Não. Se o meu sangue tem algum parentesco com você, eu acho até estranho como é que temos natureza totalmente diferentes. Seus diabos. Sempre servi ao Criador no meu espírito, procurei ser justo, sempre trabalhei a favor do pobre, o carente, o necessitado, não tenho nada nas minhas mãos, só umas contas ainda para pagar. Mas eu louvo ao Criador, porque os que queriam me alfinetar, os que queriam caluniar, os que queriam abrir a boca e falar do lixo que está dentro de vocês, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vocês falaram, e agora? Eu não quero a amizade de vocês. Eu sei quem é vocês de verdade, porque o Pai Celestial, meu Pai, o nosso Pai, Ele me revelou. Quando vocês pensaram que eu teria caído de alguma forma, não. Eu caí de uma moto para não atropelar uma moça que entrou na minha frente. Eu me joguei na frente do carro, foi um acidente físico.
como todo mundo pode se acidentar. E os prejuízos que eu tive é que o material que eu tinha entregado a equipes, que era da Herbalife, muitos ficaram me devendo, e eu também fiquei com contas para pagar e fiquei trabalhando e pagando. E as pessoas aqui só valorizam quem tem dinheiro. Para os infernos vocês, que só acreditam em mamon. Eu prefiro servir ao Criador e não a mamon. Então, agradeceria ao Pai que Ele me revelou vocês, idiotas, que se fingir de meus amigos. Pastor, pastor, você é um homem de Deus, você é um príncipe. Que pensou que eu ia me estribar em dinheiro e tudo, mas eu não era assim, nunca fui. Mas quando viu que eu era materialmente pobre, eu era pop, era da população, não era da grandeza, da realeza, eu saí do meio do sistema, aí deram as costas pensando que era para mim, mas foi para o Criador. Bom, eu agradeceria ao Criador por ter tido uma família única. Eu nunca ouvi falar, eu nunca li, eu nunca vi viajando mais de 10 anos pelo Brasil e sendo líder de igreja quase 10 anos, uma família igual a minha. Que nós somos conectados. Todo dia eu digo que a minha esposa e meus filhos são meus heróis, eles dizem que nós somos heróis deles e que vamos viver juntos para sempre. Quando eles encontrarem suas caras metades, e continuaremos juntos, trabalhando juntos, construiremos dependência, vamos morar juntos, a família vai se ampliar. Vai só se ampliar, mas não vamos nos separar. Eles nunca quiseram, como um deles até ganhou bolsa de estudo para fazer faculdade, até para viajar se quisesse, mas o tesouro para eles somos nós e para mim o tesouro são eles. Eu agradeceria pela família única que eu tenho. Já teve até pessoas que dizem, tem lugar para mais um aí? A minha família, todo dia, é uma aventura, a vida da gente. Tudo é festivo aqui. A minha família é uma prova de que o Criador existe e que o paraíso existe. Porque com eles eu não sinto falta de nada. Sou muito feliz, muito realizado. Aquilo que faltou na casa dos meus pais, que eu digo assim, os meus pais que eu conheço pela índole deles, pela abnegação deles, pela fidelidade deles, o trabalho deles, são meus heróis. Foram os heróis que me trouxeram a este mundo, cuidaram de mim, meu pai e minha mãe. E eu digo que das pessoas que eu conheço, eles foram os melhores, eu agradeço eles. Agora, pela tradição oral que eles aprenderam com os pais, a forma que criaram a gente, eu já fui para outra forma. Eu já pedi ao Criador que me dirigisse, né, para... Afinal de contas, para quem é religioso, eu fui o primeiro a aceitar a fé. Na minha casa, na família que eu tenho 6 irmãos, quer dizer 5, né, 6 comigo, eu fui o primeiro a aceitar a fé e me tornei líder da minha família, com exceção da minha irmã mais velha, meu irmão mais velho. Ele chegou a morar comigo em uma das igrejas que eu fui pastor, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Meu pai foi meu auxiliar e meus irmãos estiveram ali congregando comigo, né? Mas enfim, eu agradeço pela família única. Única no mundo, eu nunca vi igual. A minha esposa e meus filhos. Para eles eu sou o herói, eu sou o homem mais iluminado do mundo. Para mim eles são os meus heróis. São as pessoas mais iluminadas de todas as galáxias. Eu agradeço ao Pai por isso, né? Agradeceria ao Pai por outra coisa. Por nunca ter apanhado. Por onde eu passei, só por eu falar a palavra e ter conhecimento, eu vi pessoas rangendo os dentes querendo me bater. Teve até um baixinho que chegou para mim e disse que não me dava uma surra, respeitando um casal que era irmão Rimar, irmã Ritinha, no bairro de Conjunto São Francisco, Antônio Bezerra, Fortaleza, Ceará. Sem eu ter feito nada, só porque eu estava sendo bem tratado pela família, porque eu fazia vigília com eles, orava por eles, e ele tinha ciúme e tinha inveja de mim. Eu agradeci ao Pai. Porque desde novo convertido eu disse, Pai, eu quero te pedir uma coisa. Eu ouvi falar que o crente apanha na cara para provar que é crente. Então eu quero te pedir para não acontecer. Porque se alguém bater, uma vai levar 2. Eu não vou te aceitar para andar apanhando. Eu quero te servir. Isso é uma coisa pessoal minha. Se o pessoal da igreja primitiva foi morto através dos cães, no Coliseu Romano, na Santa Inquisição, se for atirado em tacho de óleo fervente, se aconteceu tudo aquilo, aconteceu, amém, ok. Richard Wurmbrand foi preso na Rússia, em Bulgária, na Romênia, foi torturado 14 anos, beleza. Só que eu, Francisco Lima, novo convertido, pedi. Eu não quero que vagabundo nenhum venha bater na minha cara, ninguém. Porque se der uma, leva 2. Eu não aceito, eu louvo ao Criador. Porque nunca ninguém me bateu. Quiseram até brigar comigo, é fácil querer brigar com o pastor. Eu quero ver brigar com o dono das gangues que está lá todo armado. Vá lá, valentão. Eu agradeci. Porque talvez, se alguém tivesse me batido,
eu teria enterrado o filho da P. Porque a sorte dos inimigos que eu encontrei é porque eu sou um servo do Criador. E se eu deixasse, porque eu posso deixar se eu quiser, se eu deixasse de servir ao Criador, e eu fosse o contrário, como alguns pensam que eu sou, a bagaceira estava feita, eu botava era para lascar. É igual a série Cobra Kai. Não tinha dó, não tinha piedade, não. Só que eu prefiro ficar com a dó, com a piedade, com o amor, servindo ao meu próximo, servindo ao Criador. Então agradecer ao Criador. Não tente a sorte querendo me bater, não. Porque a minha mão também é pesada, viu? E repito, a sorte daqueles que perturbaram, que encheram o meu saco. É porque eu sou um servo do Criador. Assim como um infeliz chamado Pimentel, que ele trabalhava no comércio de uma senhora, eu não, como era o nome dela? Era, não sei se era Mazinha, eu sei que era lá em Mossoró. Em frente ao comércio do meu pai, ele chegou e pegou aqui na minha camisa, no colarinho, e disse: tu não é crente não, tu é um vagabundo. Aí eu fui, brinquei e disse assim: tu sabe passar roupa? Ele disse: não. Eu digo: então não amassa não. Aí ele disse: é um palhaço, até me empurrou um pouquinho. Eu podia ter dado uma joelhada na costela dele, um soco na garganta dele e ver ele engasgado no chão. Mas eu preferi servir ao Criador, porque eu pratiquei artes marciais. Mas eu pratiquei artes marciais para lutar, para não lutar. Eu aprendi a arte marcial, treinei bastante e foi muito bom e divertido. Mas não foi para brigar com ninguém, mas também não foi para apanhar de ninguém, né? Muito bem. Eu agradeceria, pai, muito obrigado porque ninguém bateu em mim. Ninguém bateu em mim. Vontade tiveram, mas não bateram. Eu também não andei batendo em ninguém. Apenas um doido, uma vez se jogou em cima de mim, com os punhos fechados para me bater, porque ele se enganou. A própria mãe dele disse que eu era mole, porque eu era crente. E aí eu estava cuidando dele. Ele era meu perturbado, eu estava cuidando dele, mas ele usou droga também, né? Então, para não apanhar, eu nocauteei ele em 4 segundos. Ele caiu nos meus pés. É isso que acontece se você tentar me bater. Não importa o seu tamanho. Você tem que cair. Eu não sirvo ao Criador para apanhar de ninguém. E qualquer um que quer conversar comigo, eu exijo respeito, porque eu respeito ao mais paupérrimozinho, mendigo, qualquer uma pessoa, a mais carente que for o respeito, começando pelas crianças. Eu respeito todo mundo. Respeito todo mundo. Eu agradeceria ao Pai, porque eu pedi a Ele lá em Piauí. Eu estava no Piauí e eu orei e pedi: Pai, os meus filhos um tem 3 anos, outro tem 1 ano. E eu não quero, ou um já tinha 2 anos, outro já tinha... Eu não quero mais ficar viajando longe deles. Eu quero que o Pai me conceda eu ver eles crescer junto comigo. Eu quero trabalhar em casa. Então, através de uma ideia do meu irmão, Chagas Lima, ele disse: você desenha. Quando eu tive um acidente, que eu tinha contas para pagar, o meu irmão disse em 2016, a partir de 2016, de 2014 para 2016, você sabe desenhar, faça desenhos, venda no leilão. Então, desculpem, comecei a desenhar. E de lá para cá eu venho desenhando e meus filhos cresceram junto comigo do jeito que eu pedi. Eu não queria estar pregando nas igrejas sozinho, em quartos de hotel, em pousada, em lugares, sozinho sem a minha esposa e meus filhos. Eu não queria aquilo. E o Pai me concedeu. E eles estão adultos, com 18, 21 anos, juntos. Fiquei todo dia trabalhando com as minhas mãos juntos. Eu agradeceria que ele me concedeu. É muito ruim ser escravo remunerado, alugar braços e pernas e passar a vida dentro de uma prisão, em um departamento trabalhista, né? Em um local de trabalho. É muito bom você ser o seu patrão, você trabalhar, gerar a sua renda e ser livre com a sua família, né? Em sexto lugar, concluindo, abreviando, para não ficar muito longo esse vídeo, se eu partisse hoje, tem uma coisa que eu acharia injusto. Eu diria: Pai, não é justo. Quando eu montei um negócio, é a primeira vez que eu nunca fui de negócio. Desde 16 anos eu sempre evangelizei. Tudo que eu recebi eu reparti com os carentes. Em 2014, a minha esposa e eu montamos um negócio, vendas da Herbalife. Espalhamos o material com as equipes, eu tive um acidente, parei de trabalhar naqueles dias, não pude vender, não pude pagar
a umas pessoas que eu tinha negociado e muitos das equipes não me pagaram também. Então eu acharia injusto se eu partisse deixando contas que eu não paguei. Porque as pessoas que eu negociei são trabalhadoras, foi do suor que elas conseguiram. Como um deles, o irmão Leandro, disse: irmão, foi duro ralar para conseguir esse dinheiro. Com ele foi 3 mil, eu paguei 2, ainda resta 1. E eu vi ele trabalhando de pedreiro e assentando piso, cerâmica. E eu sei que é muito pesado, então eu acharia muito injusto. Eu sempre falei para eles: enquanto eu viver, eu vou pagar e compensar vocês. Eu acharia injusto isso. Em sexto lugar, eu partiria invicto. Como? Em primeiro lugar, casei virgem, só conheci minha esposa. Não andei prostituindo, não conheci outra pessoa fora minha mulher. Em segundo lugar, o que eu consegui com dinheiro de igreja, sendo pastor mais novo no Ceará pela Assembleia de Deus, Ministério Belém, que aqui é Templo Central, filiado à CGADB, Convenção Geral. Quase 10 anos o que eu peguei, eu reparti com carentes, e mais de 10 anos sendo itinerante no Brasil, morando em São Paulo e pregando pelo Brasil, e até em Camboriú eu preguei, e o que eu peguei eu reparti. Então, invicto, eu não tenho bens com dinheiro de igreja de jeito nenhum. O que eu tenho foi trabalhando com as minhas mãos. Em terceiro lugar, nunca cobrei para pregar em lugar nenhum. Aonde eu fui, preguei, gravei vários DVDs e mais de 460 mensagens de áudio. Eu nunca cobrei nem um centavo para pregar. Outra coisa, eu amei a verdade, amo a verdade e amei a verdade a ponto de abrir mão de tudo pela verdade, como disse Jesus. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. E do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Pela verdade, abri mão de ser pregador itinerante. Para eu ter recurso e cuidar da família, eu teria de ser um produto, eu não aceitei. Para eu ser líder de igreja, eu teria de repartir a renda com a igreja e outro líder não iria querer me substituir, eu rejeitei. E vim trabalhar com as minhas mãos, rejeitei riquezas, porque ser líder de igreja, ser líder veterano, igual eu sou, pela Assembleia de Deus, e rejeitar está rejeitando um reino, porque você reina, e você tem súditos do seu lado. Você é um semideus na terra. Você é pai, você é padroeiro, você é pastor, você é médico, você é conselheiro, você entra nas intimidades da família, poxa. Você é monitor, você é professor, você é coordenador, você é tudo. Só falta ser Deus para essas pessoas. Eu rejeitei tudo isso pela verdade. Agradeça ao Criador. Eu pedi ao Criador para me dar sabedoria, me dar verdade, e ele me mostrou que o próprio sistema que eu fazia parte é corrupto, é nojento, é simplesmente um lixo, e eu abri mão disso, abri mão de ser pastor lá, e vim ser pastor aqui pelo YouTube para quem quiser. Quem não quiser, salta fora que não vai fazer falta. Só aqueles que gostam do nosso trabalho. Já apareceu muito hater, é filho da P, enchendo o saco, perturbando, não quero saber de você. Só quero pessoa aqui comprometida com a verdade. Pela verdade, eu estou invicto. Paguei o preço e pago. Deixei de comprar comida, comprar roupa, para comprar livro para pesquisar. Mas quando eu fui vendo as verdades, eu fui abraçando. Eu abracei a verdade que até meus parentes, mãe e irmãos, ficaram 5 anos meio diferentes comigo. Quando eu saí do sistema, 5 anos, não me tratavam igual. Aí eu chamei eles e conversei a respeito. Pagando o preço pela verdade. Um monte de parentes falaram várias coisas. Teve até uma parente, uma prima que disse: nunca mais fale de Deus para mim nem para o meu marido. Como se eu fosse o pior bruxo do mundo que atingisse eles ou tivesse sido pedra de tropeço. Só por causa da verdade. Eu agradeci ao Criador pela verdade. Pago o preço pela verdade, mas eu estou invicto. Valorizei a verdade. Eu lembro que em 2011... Rondes, lá de Juritiã, em Acaraú, é praia, aqui no Ceará. Ele me apresentou os DVDs do Rubens. Quando eu vi, eu abracei. Eu vi que era verdade. Todos os líderes ficaram contra o Rubens, contra a verdade que ele fala. Eu abracei, porque sei que é verdade. É esse o preço. Quando você quer a verdade, você paga o preço pela verdade. Então, eu estou invicto. Eu valorizo a verdade. Quantos cães, quantas raposas, quantos coiotes, quantos lobos, quantos bodes atravessaram na minha frente, eu passei por cima deles. Porque eles não conhecem a verdade, não valorizam a verdade, não amam a verdade, são como cisternas rotas que não retêm as águas, ouvem a verdade, mas entra no ouvido e sai no outro, às vezes passa por cima da cabeça, não entra no ouvido, mas eu valorizo a verdade. E você que não ama a verdade, que é um covarde, Apocalipse 21:8 é para você. Não se oponha no meu caminho que você está frito, meu filho, está lascado.
Porque está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém pode contra um homem livre. Estou livre da mitologia da caverna de Platão, da alegoria da caverna de Platão. Estou livre da Matrix. Sei de fato que há um Criador. E sei que a mensagem mais idiota do planeta é aquela: o mundo veio do acaso. É a coisa mais idiota. Porque a sincronização da plenitude e da perfeição, o vínculo da perfeição que se encontra nesse mundo, é muito forte. É tudo muito perfeito. Há um Criador por trás disso. Pois bem, estou invicto também. Nunca manipulei a palavra por nada. Nunca usei a palavra em benefício próprio, por interesse. Eu acredito na verdade da forma que ela é, seja de onde vier. E ainda estou invicto. Eu nunca tive inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de Elon Musk, ou Musk. Não tenho inveja dos maiores bilionários do mundo. Não tenho inveja do presidente americano, que é um fantoche, dos corporativistas, dos banqueiros donos do mundo. Não tenho inveja do pastor José Wellington Bezerra Masson da Costa, que preside a CGADB, que a poluição é muito grande, e junto com a CPAD, segundo pastores presidentes, é o órgão mais corrupto do Brasil. Não tenho inveja do trabalhador que tem o seu bom carro, que tem a sua boa casa, não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de nada desse mundo. Eu agradeço ao Criador, porque estou invicto nessa parte. Então, meus queridos, é isso. O vídeo ficou um pouco longo. Se eu partisse hoje, seria essas coisas aí. Se você gostou do conteúdo, dá um like aí. Se você acha importante, compartilhe com seu irmão, com seu amigo. Se você quer nos ajudar, torne-se membro do canal e participe de 6 níveis. O primeiro nível é de auxiliar, o segundo é diácono, o terceiro é presbítero, o quarto é evangelista, o quinto é pastor, o sexto é bispo. São documentos credenciais que eu mesmo farei para você, enviarei se você cooperar conosco nesses níveis depois de 1 ano, sendo membro do canal. Então é isso. Um grande abraço, estamos juntos, até o próximo vídeo.